noite a todos. Boa noite. Como nós estamos hoje? Estamos bem? Sim? Sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema do Evangelho, e aí a gente às vezes fica limitado com as tecnologias, então vocês vão ficar olhando para algumas imagens ali até que a gente consiga resolver. Talvez a gente consiga ainda, né? Vamos tentar. Senão a gente vai só ouvir o que a gente tem hoje aqui. E aí me permitam uma colinha aqui para a gente poder ter um segmento no nosso roteiro. Mas antes da gente começar, vamos nos preparar também para isso, né? Para esse momento em que nós saímos das nossas casas, em que a gente também se prepara para algo novo, né? Que esse momento em que nós aqui estamos possa ser um momento de reflexões, não um momento em que a gente saia das nossas casas e espere ouvir as mesmas coisas que a gente ouviu a semana passada. Que a gente se sinta sempre motivado a buscar algo novo, a encontrar esse algo novo também, e que isso possa movimentar em nós esse crescente, né? Esse poder grande que nós temos também de modificar as nossas vibrações, modificar os nossos pensamentos, modificar as nossas frequências, modificar o nosso estado como um ser completo. E é para isso que nós estamos nessa experiência encarnatória, para sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. Então que nós possamos iniciar esse encontro de hoje com muita alegria nos nossos corações, com muita esperança, e que Deus abençoe os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, minha gente, o nosso tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é a lei do amor. E o que a gente entende como uma lei? É algo que a gente não precisa respeitar ou algo que a gente precisa respeitar? Precisa e pode respeitar. Essa lei é uma imposição e ela diz assim: amém. E isso basta para a gente? A lei do amor disse: amem-se uns aos outros como a si mesmo, amem o próximo, amem todos aqueles que estão próximos de você. Ame-se. Essa é a lei. E assim como nós também aprendemos ao longo da nossa vida a respeitar, né, os limites e as imposições, essa é uma das leis principais que Deus nos deixou. Ame-se e ame-se aos outros. E é assim que nós estamos fazendo, não é mesmo? Sim? Isso, tentando, né? E qual que seria o nosso desafio nessa lei do amor, né? Ali no nosso texto do Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte, que o amor, ele resume a doutrina do Cristo inteira, porque esse é o sentimento de mais alto grau. O amor é o sentimento de mais alto grau. E os sentimentos são os instintos humanos elevados a uma condição do progresso feito pelos próprios humanos. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós saímos dos instintos e migramos para um conteúdo, uma evolução própria do ser humano. Então é esse estado que vai nos estabelecendo como criaturas em crescente instruções, em crescente progresso. É assim que nós nos sentimos? Quando o sentimento do amor ocupa a nossa vida, a sensação que a gente tem é de que a gente está exercitando algo bom ou algo ruim? As reações que a gente tem normalmente, que talvez nos colocam numa condição de impedimento, né, de exercer esse sentimento, de buscar esse sentimento, é aquela que nos aproxima muito dos nossos instintos. E o que seriam os instintos? Então, quando nós fomos criados, de certa forma, a nossa preocupação, né, dos nossos antepassados, qual era? Era de sobreviver. Então, a gente tinha que caçar, comer, as necessidades essenciais. Viver, isso é viver propriamente o instinto. Então, toda vez que nós também temos dificuldade,
né, de exercitar o sentimento, nós talvez nos aproximemos mais da nossa herança pré-histórica, né, da nossa herança dessa vida dos instintos, né, que era algo que realmente nos limitava. Né? Então, como que nós vamos existir hoje sentindo essa condição de que só podemos viver pelos instintos? Então, o homem do seu crescente viveu a necessidade primeira, que era instintiva. Lá, está vendo? Os recursos chegaram. Então, para passar, pode passar. Então, na origem, a gente então tem essa ideia, né, de que a gente então vivia propriamente pelos instintos. Nós tínhamos somente os instintos. A gente lutava, fugia, sobrevivia, e depois a gente vai avançando um pouco. A gente começa a ter algumas sensações: alegria, tristeza, medo, raiva, desprezo. Isso são sensações. E à medida que a gente vai purificando e se instruindo, a gente começa a ter os sentimentos, que aí são gratidão, felicidade, compaixão. Alguns exemplos, para a gente entender qual que é a diferença, onde é que nós estamos, né? Então, talvez no momento da nossa raiva, no momento da nossa ira, no momento de exercer aquele ódio, né? Talvez a gente tenha mais facilidade para buscar forças para poder externar isso. Talvez a gente se aproxime um pouco mais dessa figura do instinto, né? E a gente se distancia um pouco desse sentimento que nos seria mais próprio, pensando na condição nossa da elevação e da evolução espiritual. Então, se a gente pensar nesse contexto, existe em nós essa raiz ainda do instinto, da raiva, né? Às vezes a gente queria as coisas só para nós, porque nós precisamos também sobreviver, nós precisamos também passar dessa condição para uma condição melhor, e isso nos aproxima de um instinto e nos afasta completamente do exercício dos nossos sentimentos. Pode passar, ver como é que vai. Bom, e esse ponto então delicado desse sentimento é o amor, mas não é o amor que a gente entenderia no sentido vulgar, né? Aquele amor que nós temos na relação conjugal, um amor que talvez a gente tivesse por algo, por algum objeto, por algum ser, né? Não é esse amor que nós vamos tratar nesse momento aqui, tá bom? E aí a gente vai sempre fazer alguns questionamentos a respeito disso, né? Então, que sentimento é esse? Que amor é esse, né? Então, ele começa a trazer que esse sentimento do amor é quando a gente sente como se o sol interior, o nosso fogo interior, aquela chama divina que habita em nós, ela também pudesse, de alguma forma, reunida, né, nesse foco ardente, né, das nossas melhores intenções, encontrar as nossas revelações divinas. Então, é aquele momento em que nós, no exercício desse sentimento, conseguimos minimamente sentir o quanto nós somos humanos, mas que essa chama que nos reconhece como seres humanos também nos consegue e nos permite conectar com algo divino, com algo que é a nossa origem, que é de onde nós viemos, né? Porque todos nós que estamos aqui, inclusive eu, somos uma centelha de Deus, ou não? E Deus tem poderes? E tudo aquilo que nós fracionamos de uma pequena porção também não tem o conteúdo do todo? Se nós somos uma parte desse Deus Criador, e que momento que nós reconhecemos o nosso poder? Quando nós nos aproximamos, né, dessa fonte criativa. Toda vez que a gente se afasta de Deus, toda vez que a gente se aproxima de algo que seja muito divergente dessa coerência, né? E aqui a gente ilumina Deus, mas não como uma figura expressada como um homem de barbas longas, né? Mas o Deus Criador, do qual nós fazemos parte. E essa experiência encarnatória que nós estamos vivenciando nesse momento também é um presente, também é a expressão do amor de Deus, né? Então todos nós vivemos exatamente como se fôssemos uma fração de Deus, uma parte desse Deus. E aí nós podemos experimentar esses nossos poderes, né? No momento em que nós também expressamos e conseguimos fazer o nosso autocuidado, quando nós conseguimos fazer o auto-amor, né? Que é um exercício que vai exigir de nós atenção, foco, né? Respeito pelo que nós somos, pelo que nós temos, né?
O que seria esse amor, né, que tanto Jesus fala, né? E qual que é a dificuldade que nós temos então de expressar esse amor, né? Pode passar mesmo. Essa lei do amor, né, existir no amor, é toda vez que eu deixo de pensar em mim mesmo, é toda vez que eu deixo o meu egoísmo, a sensação de que eu tenho só de viver os instintos e me aproximo um pouco mais a pensar nos outros, né, a estar próximos dos outros. E isso sim é que a gente pode pensar até no fim das misérias, inclusive das misérias sociais, né? O que a gente vê, né, nessa variação toda, nessa comunidade que a gente vive, no planeta em que a gente vive, as diferenças, né, sociais, especialmente de pessoas passando fome, de pessoas nas suas limitações, né, de todo o grau. E quando a gente vê regiões em que mais se expressa essas misérias sociais, mais são regiões do mundo, do planeta, da cidade, do mundo, em que tem também um sentimento sendo exercitado com muita força por alguns poucos, que é o egoísmo, né? Eu quero tudo para mim. Então a gente vê uma concentração, né, de poderes, de riquezas nas mãos de poucos e tantos outros ainda nessa condição de miséria. Isso é uma diferença social muito expressiva, em que a gente vê a ausência desse amor. O amor que nos convida a abandonar o nosso egoísmo, abandonar o nosso auto-querer, a nossa autossustentação e começar a pensar no outro. Então, quando eu penso no outro, eu já estou fazendo um exercício de amor, né? Está vendo como a gente vai encontrando chances, oportunidades também? E aí a gente vai ver assim, nossa, então eu acho que eu amo mais do que eu imaginava, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem em algum momento essa ação, né, de pensar no outro, no próximo, né? Às vezes é muito fácil a gente gostar ou estar muito bem relacionado com quem está perto de nós, com quem já nos ama. É muito fácil a gente dar amor para quem já nos ama, né? Então toda vez que eu deixo meus pensamentos egoístas, eu começo a lembrar dos outros e vou diminuindo a minha experiência, né, de egoísmo e aumentando essa sensação de amor, né? Pode passar. Então, a gente quer uma prova maior que Deus pudesse expressar o que seria o amor de Deus para nós. A própria experiência da reencarnação. Essa seria, né? Porque ela vence uma coisa que a gente sempre acha que pode limitar, que pode nos conduzir a algo realmente final, que é a morte, né? E aí a gente fica protelando de pensar nisso às vezes, né? Não quero pensar na morte, não quero falar da morte, né? Mas a morte, na verdade, ela é só um momento de passagem, né? A reencarnação para nós, estar novamente numa oportunidade, né, é uma grande chance de a gente vivenciar essa experiência divina, de vida, né, de intensidade. E nós olhamos para a nossa experiência encarnatória como algo assim. Todos nós, né, que somos seres criados, né, à imagem e semelhança, né, desse Criador, que temos aí em nós essa centelha divina, que temos esse poder, né, ou um pequeno poder de amar, né, nós trazemos conosco uma reflexão constante na nossa vida, né, e uma busca muito intensa, porque a reencarnação para nós, ela significa que nós não fomos tão bons assim na vida anterior, e isso nos causa um impacto. Mas como assim, né? Então o que eu fiz de tão ruim que eu mereço estar aqui de novo, passando por esses infortúnios, por essas situações que às vezes me limita, às vezes me decepciona? Porque essa imposição, né? Por que viver nesse corpo que às vezes é um corpo adoecido, né? Por que viver essa experiência? O que eu fiz para merecer isso? E aí a gente começa a questionar isso, e nós nos ligamos muito a todos os nossos defeitos que nós já experimentamos talvez em outras vidas, e os defeitos e os erros que nós experimentamos nessa também, né? A oportunidade da reencarnação é para que a gente também tenha a seguinte reflexão: eu já fui algo bom também em outra vida, e por ter sido algo bom, alguém generoso, alguém que não foi tão egoísta, é que eu estou recebendo essa oportunidade
nesse momento de estar aqui nessa vida. E isso, de certa forma, vai nos colocar numa condição de a gente encontrar nessa reflexão situações em que nós vivenciamos que nós também fomos bons. Nós não somos seres somente imperfeitos, né? Nós não somos seres limitados somente, né? Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres grandiosos, né? Que fizemos muito em algum momento. Ou fomos pais, ou fomos mães, ou fomos filhos amorosos. E isso é o que a gente precisa se conectar nesse momento, e não com a nossa dor. Então eu convido vocês a cada momento das reflexões, dos seus dias, das suas orações, que também busquem lá numa experiência esquecida, inconsciente do passado, que ela possa de alguma forma ser despertada também nesse momento presente, e que vocês pensem assim: e nesse momento eu me conecto com tudo aquilo que já foi de bom em outras vidas, e nessa vida inclusive. Eu deixo de lado, nesse momento, as minhas vestes esfarrapadas, as minhas reclamações, as minhas lamentações, para olhar o quanto eu sou perfeito, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou generoso naquilo que eu também faço. O olhar que a gente tem não deve ser só para os nossos defeitos e nem para os defeitos dos outros, né? Às vezes é mais fácil, né? A gente olhar para o defeito do outro, ou também olhar para a virtude do outro, né? Mas nós também temos uma capacidade muito grande e nós precisamos explorar ela, que é exatamente a nossa oportunidade que a gente está aqui nesse momento. Então, essa prova que é a reencarnação, que vence a morte, que revela esse patrimônio intelectual que a gente está carregando. Então, a gente já não é mais conduzido ao sofrimento, ao suplício, e sim à conquista, né, desse ser mais elevado, mais evoluído. E esse momento a gente entende, então, que é o Espírito resgatando o homem da matéria. Ou seja, nós estamos além da matéria. Então, esse resgate que chega até nós, né, por esse socorro necessário, vai nos tirar justamente dessa condição da matéria. Vai nos elevar além dela, né? Convidando-nos ao desapego da matéria, ao desapego dos bens, né? Desapego do corpo, ao desapego com tudo que nós podemos ter de alguma forma numa soma, né, financeira ou numa soma material. Pode passar. Então, para que a gente possa avançar e poder, né, para que a gente avance, a gente tem e pode, né, vencer todos os nossos instintos, a gente abandonar aquele homem pré-histórico, né, aquele ser pré-histórico que só vivia para fugir, para comer, para sobreviver, né? E saindo deles, a gente vai valorizando e aperfeiçoando os nossos sentimentos. O amor, então, é essa essência divina, e todos nós temos no fundo do nosso coração essa centelha que é do amor, que é esse fogo sagrado que existe em nós. Todo dia a gente consegue se olhar no espelho e pensar assim: eu sou uma parte do Criador? Não precisa ser com essas palavras, mas pode ser, né, com essa intenção, né? Então, o reconhecimento de que nós também somos parte dessa criação, né? Somos parte desse Criador, parte dessa centelha divina, isso nos coloca numa condição muito, muito melhor, né? Nos convida, pelo menos, diferente para o mundo, né? Pode passar mesmo. Tem uma frase aqui do Fenelon, né, que diz o seguinte: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las. Quem já disse isso aqui, né? É difícil praticá-las. Porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada no paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Só que a gente quer a terra transformada agora, né? A gente não queria para depois, né? A gente queria vivenciar essa experiência, né? Mas nós já estamos aqui nesse planeta Terra há um tanto de anos e ainda estamos repetindo a mesma coisa, né, várias vezes. Amai-vos uns aos outros, porque assim podereis transformar a Terra em um planeta vivenciável, um planeta amoroso, né? E aí, o que a gente fica pensando, né? A gente pensa: eu preciso amar, porque daí eu tenho aquela ideia do globo terrestre e ainda vou transformar aquele planeta que está ali, né, em algo mais amoroso.
Na verdade, gente, esse movimento ele é muito, muito interno. Eu me transformo, eu me torno um ser mais amoroso, eu me torno um ser mais compreensivo, mais compassivo, mais generoso, mais caridoso. E a partir de mim, o mundo começa a mudar também. Então, eu não posso, em nenhum momento, querer ou imaginar que o meu movimento, o meu amar, vai transformar o outro, né? De uma forma que eu idealizo, né? Que o meu amar vai transformar esse planeta de uma forma material, né? Nós mudamos quando nós conseguimos despertar em nós esse sentimento. Ele diz aqui, não é fácil, né? Há um desafio aí. Pode passar mais. O amor, então, gente, é como se fosse esse esforço que a gente faz para adquirir um conjunto de virtudes que nos capacitam a amar o próximo de forma profunda e verdadeira. É um conjunto de virtudes que a gente vai adquirindo com o nosso esforço. Então eu me esforço cada dia um pouquinho para juntar esse conjunto de virtudes para que possa acontecer essa amorosidade, né, do próximo. E aqui a gente tem uma imagem, uma ideia de o que seria, né, também esse amor ao próximo, né? De que a gente pudesse realmente viver sem as diferenças, né? Sem que a gente pudesse permitir que chegue primeiro o físico, o estado, né, da pessoa, a cor, né, o cabelo, ou a ausência dele, a forma do corpo. Isso normalmente ele vai chegando primeiro e o nosso amor parece que vai ficando um pouquinho mais difícil de exercitar, né? Então, essa é a ideia dessa imagem. Pode passar mais um. E o que seriam essas virtudes que a gente pode, então, desenvolver, né? Ali tem algumas possibilidades, né, dessas virtudes. Então, eu não consigo amar, não sei o que é o amor. Eu ainda não entendi o que é esse sentimento que tanto falo, que pode ser tão bom para mim, para o planeta, para o próximo. Eu não sei como fazer esse exercício, mas a gente tem uns outros caminhos, outras virtudes que a gente pode desenvolver também, como a caridade, né? Como a compreensão, a piedade, o perdão, a empatia, que é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, antes que a gente também faça algum movimento, né? A compaixão e a bondade. Todos esses a gente conhece. Esses, por mais que a gente entenda que seja mais fácil da gente exercitar, são as virtudes que vão nos conduzir para esse sentimento maior que é o amor. E aí talvez a gente consiga despertar, né, naquela condição a lei do amor, né? Agora sim, eu estou cumprindo a lei do amor, não vou ser mais multado, né? Já pensou se nós fôssemos multados por não exercitar a lei do amor? Eu acho que de certa forma a gente está sendo multado. Aí diz assim, como é que eu pago essa multa? Volta lá de novo, vai experimentar agora um novo ser, uma nova forma, né, um novo lugar, diferente. Aí você vai me pagando aos poucos, eu não vou te cobrar de uma vez. É legal, vou aceitar, estou no plano espiritual, aceitei, falei, agora sim eu vou pagar a minha dívida. Eu chego aqui, a gente se envolve no mesmo padrão, na mesma frequência vibratória e volta talvez um pouquinho mais endividado que ano anterior, né? E a sensação que a gente tem é de estar naquela fila de novo, né? Aquela fila que tem uma plaquinha lá em cima, fila dos endividados kármicos, né? Vamos lá, vamos cumprir de novo, aí volta mais uma vez. E olha como é que é esse amor, né? Então, esse amor, ele é tão generoso e tão grande, tão imensurável, que nós temos essa chance, né, de voltar quantas vezes for necessário para que a gente possa, nesse exercício, se tornar um ser melhor, né? Então, quando a gente sai das nossas casas e vem para a casa espírita, ou vai para qualquer lugar em que a gente se entende como um lugar de comunhão, né, em que a gente está, de alguma forma, buscando alguma reflexão e não uma repetição, né? Então, eu não posso sair da minha casa e ouvir a mesma coisa que eu ouço todo dia. Eu tenho que sair da minha casa e ser provocado, eu tenho que pensar alguma coisa diferente, né? Ou algo que possa realmente me movimentar nesse sentido, de me colocar nessa condição, de me afastar dos instintos e me aproximar dos sentimentos, né? Pode passar mais uma, e aqui tem uma condição. Como que a gente consegue amar a quem nos faz mal?
é o mais difícil, mais desafiador, né, que a gente tem. Eu tenho uma sugestão que é o seguinte, e é uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente possa aprender, né, a trazer nossa atenção para o pecado, não para o pecador. Então, quando eu vejo alguma coisa que alguém fez para mim e que está muito me incomodando, alguém que possa ter me traído, me ludibriado, né? Então, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho aquele que provocou isso, que é onde meu ódio está certeiro, eu estou ali toda hora, flechando, até que eu morra, né? Porque a pessoa não vai sentir nada do que eu estou sentindo. E eu tenho a cena, a situação, que foi aquilo que eu estou chamando aqui de pecado. Então, o que aconteceu de errado? Onde é que está o movimento? Então, quando eu aprendo a tirar o olhar desse personagem que foi o causador, né, desse sentimento, e eu foco no sentimento. Então, se eu tiver que odiar alguma coisa, eu odeio aquilo que está sendo feito e não a pessoa. Para mim, é uma das únicas chances que a gente tem de começar a perdoar alguma pessoa, algum ser, né, que possa ter provocado em nós algum dissabor, alguma angústia, né? E a gente pode aqui tentar achar alguém que tenha alguém com esse sentimento, que é raro, a gente não tem ódio por ninguém, não é mesmo? Não, né? Então, se a gente pensar assim, dois sentimentos ali, né, que poderiam ser o ódio e o amor, qual que é mais fácil da gente expressar e sentir? Não é mais fácil, não é mais rápido? Então, se eu estou com uma fechada no trânsito, é muito fácil, eu já tenho ali uma palavra sempre boa para dizer para a pessoa que me fechou, que me atrapalhou naquele momento. E quando eu preciso demonstrar o amor? Eu tenho que ir lá buscar todos os meus sentimentos, resgatar as minhas virtudes, e aí que eu consigo, até que enfim eu cheguei no amor aqui, né? Então, a gente vem para cá também, a gente silencia, a gente tem que fazer uma concentração para a gente poder se sentir um pouco mais presente, se sentir inteiro aqui. A gente demora para fazer isso, né? Então a gente demora muito para chegar nesse canal. Por quê? O canal que seria a luz, né? O canal que seria esse encontro com o divino, porque nós estamos tão empolgados, tão envolvidos com todas aquelas situações que estão na lateralidade acontecendo conosco, né? Os sentimentos de discordância, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio ainda estão prevalecendo em nós, né? Então, às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar nisso, né? Quanto é mais fácil a gente sair dessa sintonia do amor rapidinho e entrar na do ódio. Então, vocês entenderam qual que é a proposta? A gente desfocar a atenção do pecador. Então, se eu tenho que odiar alguma coisa, eu vou odiar o pecado, vou odiar a ação, né? E eu vou deixando o pecador livre, porque não vai adiantar de nada. Odiar alguém, ou sentir raiva de alguém, é como se eu estivesse tomando um veneno, como se eu estivesse tomando um remédio amargo. Isso vai fazer mal para mim, não vai fazer mal para a pessoa. Mas e se é o pecador a causa do pecado? Eu vou odiar o pecado, não o pecador que causou o pecado. Dá um exemplo material. Tá. Eu fui ludibriado. Então, tudo que ele fez. Eu não vou odiar ele. Isso. Você vai odiar a ação e não o causador, não o agente. Isso é a lei do amor. Isso é uma parte da lei do amor. Ficar Isso nos ajudaria a dizer assim: eu consigo amar alguém que me fez mal? Eu consigo amar alguém que me prejudicou? Né? Depende da evolução da pessoa. E depende, claro, mas esse é um exercício que a gente está propondo, para que a gente possa, né, desfocar a atenção. E claro que tem situações que a gente pode pensar em violências, né, de toda a natureza, violências físicas, alguém que tirou a vida do outro. Como que eu perdoo esse que tirou a vida do meu filho, por exemplo? Esse poderia ser o caso, né? Então, se eu realmente posso estender o meu olhar, né, e a gente não sabe o que aconteceu numa história passada, a gente não sabe como é que esses personagens estavam envolvidos num contexto, né, muito a longo prazo, né, e a gente está falando de vidas anteriores, o que trouxe para essa realidade, para que essa cena pudesse acontecer novamente, né? Mas se o meu esforço
pudesse ser nesse sentido, né, de olhar para a cena, para a ação e focar nela, né, os sentimentos. Eu continuo criticando, eu continuo não gostando dessa ação, mas eu vou tentar trabalhar o perdão desse que está agindo dessa forma. Cara, vai pegar exatamente na linha causa e efeito. Sim, se você é. Exatamente. Pode passar mais uma. E aqui ele vai trazendo para a gente também a ideia da vida futura, né, que é o que a gente vai falando sempre. Nós temos que e podemos nos deslocar cada vez mais da ideia de que nós estamos limitados nessa vida. Nós temos uma vida futura que nos aguarda. Que vida futura é essa que eu estou falando? Não é a vida futura quando você tiver mais idade, quando você tiver aposentado ou quando você estiver em outra condição que não está agora. É a vida futura no plano espiritual, né? E às vezes a gente tem essa visão de que a vida termina no nada, né? Findou a vida, é isso, sem uma perspectiva futura. E isso é muito desastroso para a gente pensar na evolução da humanidade. Seria uma limitação para a evolução da humanidade. Por quê? A gente é dominado pelo egoísmo materialista, que isso nos prende à matéria, a gente sempre acha que a vida finda na morte, né? Afasta a necessidade da aquisição de virtudes e atributos morais para o progresso dos seres humanos, quer individualmente ou sobre o aspecto coletivo para o avanço da sociedade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa atenção, quando a gente está fazendo esse exercício do amor, a gente pode olhar isso como um investimento futuro. Eu não tinha uma dívida agora há pouco, mas agora eu tenho o amor. E o amor para mim é um investimento. Então eu tenho uma reserva. Eu tenho algo que vai me garantir para a minha vida futura o benefício de que eu também possa, de alguma forma, me sentir contribuindo, né, para a própria evolução da humanidade. Entenderam qual que é a diferença? Os meus sentimentos ruins me dão uma dívida. Os meus sentimentos bons me dão um crédito, né, para a minha vida futura. Os dois estão na vida futura. E voltando só para o assunto na questão de não focar no pecado, não focar no pecador, e sim só no pecado, eu também contribuo para a evolução daquele que me fez mal, e eu não foquei nele, no interóide dele, também eu estou evoluindo. Também Se nós pensarmos contribuo para a evolução dele. Se nós pensarmos que, imagine que vocês estando naquele estado, né, de uma luta, mesmo que mental, né, porque todo dia eu acordo e renovo minha esperança desse ódio, né? Então o que eu estou mandando para ele? Uma vibração extremamente negativa, pesada. E o que acontece quando a gente tem essas vibrações, que são emanações? A gente tem um processo aí que vai criando, todo dia eu mando uma vibração para aquela pessoa negativa. Aquela pessoa, ela também pode sentir essa vibração em algum momento, né? As vibrações, elas nos alcançam quando a gente entra no mesmo padrão vibratório, na mesma sintonia que elas. Aí alguém diz assim, mas alguém está me mandando uma raiva, um ódio, uma vingança, como que eu estou recebendo isso? Uma inveja vai entrar a hora que você baixar seu padrão vibratório. É como se nós estivéssemos um padrão elevado, o amor, caridade, afeto, vibrando aqui em cima. Ódio, vingança, inveja, está vibrando aqui embaixo. Mas eu, como oro e vigio todos os dias, eu estou aqui em cima nesse padrão que só alcanço a vibração do amor. Um dia acontece alguma coisa e eu baixo a minha vibração. Quando eu baixo a minha vibração, eu vou encontrar tudo aquilo que está sendo emanado para mim. Então esse ser que você também pretende algo mal para ele, ele vai sofrer com isso, com certeza, né? Então, toda vez que a gente deixa de emanar essa vibração negativa para alguém, a gente também está facilitando a vida dele, do próximo. Mas lembrem-se sempre, a mudança começa em mim, né? Nunca pense assim, eu vou te dar um presente, tá? Vou deixar de te odiar porque eu quero ir para a minha vida futura com um crédito ali no meu sentimento, vou te dar um presente, né? E ser assim, bem arrogante. Isso não funciona, né? A ideia é a gente não está presenteando o outro, a gente está se presenteando também. E tenha certeza que essas vibrações, né, esse sentimento que a gente tem, só nutre uma camada extremamente perniciosa de energia da qual nós estamos justamente tentando sair, né? Então, por que nós precisamos do passe fluídico? Por que nós precisamos do trabalho de desobsessão? Por que nós precisamos dos acompanhamentos, né, de toda forma?
porque nós ainda insistimos nesse processo, né? E a nossa mudança, gente, é lenta, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ninguém consegue fazer um propósito numa segunda-feira e na sexta-feira já está magro. Ninguém consegue fazer um propósito na segunda-feira e na sexta-feira já ter juntado uma grana, né? Já ter feito isso. E a nossa mudança, ela também é gradual, né? Ela é lenta. E respeitemos isso em nós também. Por mais que a gente vê o outro de alguma forma que pode estar numa situação melhor ou mais evoluída, e a gente reconhece, né? Mas isso pode ser diferente para nós, né? Cada um vai experimentar esse processo em algum momento, né? Eu preparei mais umas 2 horas aqui de fala, mas eu acho que a Maria já estava coçando o relógio ali, ela está me pedindo para finalizar. Eu ia propor um exercício para a gente aqui e eu vou falar rapidamente, tá? Então, mudei para mim. Então, digamos que a gente quer um resultado diferente na nossa vida. Passa mais longe, né? Digamos que a gente quer aprender a ser caridoso, digamos que a gente quer aprender a ser compreensivo, que a gente quer ser piedoso, que a gente quer perdoar, que a gente quer aprender a se colocar no lugar do outro, a ter compaixão, a ser mais bondoso. Pode passar, né? E aí tem algumas situações das quais a gente vivencia todo momento, que é o pensamento, o sentimento, a ação e o resultado. Nessa ordem, primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu tenho um resultado. Essa ação ali é uma ponte que me liga, que liga o meu pensar, o meu sentir com o meu resultado. A ação é essa ponte. Pode passar. Então, quando eu tenho ali pensar, sentir, agir e o resultado. O pensar e o sentir, ele está no mundo invisível. Eu não consigo pegar o meu pensamento, o meu sentimento. Está no campo energético. O resultado, ele está no mundo real. Eu consigo ver, consigo perceber, né? Às vezes tem a questão física, né? Tem manifestação. Então, pensar e sentir está no mundo invisível, está no mundo energético. E o resultado está no mundo real, né? E o agir, onde que está? Né? É a minha ação, né? Pode passar mais um. Tem uma frase aqui que diz assim: todo resultado é sustentado por um pensamento. Vamos ler junto? Todo resultado é sustentado por um pensamento. O que significa dizer isso? Significa dizer que tudo que acontece na vida é sustentado pelo que eu penso. Porque não começa lá no pensamento, depois vai para o sentimento, e depois vai para o resultado, e a ação é a ponte. Então, tudo que eu tenho de resultado é coerente, é correspondente ao que eu penso e ao que eu sinto. Entende? Consegue compreender agora onde é que está a posição da gente poder mudar algo que possa ser significativo para a gente exercer esse sentimento que a gente quer tanto, que é o amor. É a vibração que eu emano, exatamente. Mas aí o meu pensamento ele pode ser recorrente, né? A gente tem em média, por dia, 70 mil pensamentos. Ele pode ser repetitivo. Todo dia eu acordo, eu olho para o espelho e falo: mas você está gordo, hein? E repito tudo isso, todo dia, né? Ah, mas você está acabado, você está não sei o quê, né? E aí, como que eu vou fazer com que esse pensamento, que vai gerar um sentimento de insatisfação depois, né? Então, pode passar mais um. Ali. Tem um pequeno exercício que eu quero propor para vocês, que vocês vão fazer depois, em casa, é que vocês anotem o que vocês têm de resultado na vida que vocês não estão sendo ou se sentindo agradados. Eu tenho aqui um resultado que não me agrada. Então, o que eu preciso fazer? Não é esse resultado que eu quero. E agora? Pensa somente um, tá? De cada vez, para a gente poder, aos poucos, ir fazendo esse trabalho. E essa frase vai ficar repetindo aqui, ó: todo resultado é sustentado por um pensamento. Todo resultado é sustentado por um pensamento. Pode passar mais um. Nesse exercício, a gente vai dizer o seguinte: eu vi lá o resultado que eu tenho na minha vida. E a gente vai pensar nessa parte dos sentimentos, né? Vamos pensar nessa questão que a gente está tratando aqui, tá? Que é um convite, né? Que vocês possam fazer essas reflexões. E aí esse exercício diz o seguinte:
quando você vê esse resultado que você não alcançou, o que você sente? Qual que é o sentimento que vem? Eu tenho raiva, tenho medo, eu tenho angústia, tenho desespero, frustração, né? Tenho vontade de sair correndo, tenho vontade de chorar. Qual que é o sentimento que eu tenho? Pode passar mais um. E aí, qual que é o pensamento que vem quando a gente está diante daquele resultado que não foi o que me agradou? A gente pensa assim: eu não consigo, não é para mim, né? É impossível para mim, eu não mereço, é inalcançável, é difícil demais, né? E a gente começou aqui perguntando, né? Todo mundo aqui ama, tá, mas vamos tentando, é difícil e tal. Então, são situações que a gente vai sempre colocando uma barreira. Tudo aquilo que eu quero mudar, né? Se eu olho para o resultado e digo que não é o que eu gosto, e digo que aquilo é impossível para mim, eu já estou dizendo que eu não vou nem tentar mudar. Então, comecem a olhar para o resultado para a gente voltar para trás. A gente está começando de trás para frente aqui o exercício. Eu olho para o resultado, vejo o que eu sinto, né? E aí, qual que é? Pode passar a próxima. Qual que seria a próxima? Esse pensar, agir, sentir, agir e para ter o resultado é da seguinte forma: pensar e sentir é o mundo que cria. Esse mundo cria, é o mundo da criação, e tem uma frequência, e tem uma ordem aqui que eu dou. Penso alguma coisa, e o resultado é a realidade, que também tem uma frequência. Então, para eu fazer com que o resultado e o que eu penso e sinto se encontrem, né, eu tenho que ter a ponte, tem que ter essa ação. Algo que eu estou fazendo não está coerente. Por que eu tenho um resultado diferente daquilo que eu estou pensando e planejando, pensando e sentindo, né? Mais uma tela. Então, se esse resultado... Pode passar. Tem mais? Tem. Gil, desce. Você se aproximou. Tira o zoom. Foi? Aí. Se esse resultado que eu tenho, que eu vejo, não chegou aqui, eu estou olhando, que eu quero, não chegou ainda, é porque eu preciso tomar alguma consciência. E que os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles devem mudar para iniciar a minha transformação. Então entendam que para eu ter o resultado, eu tenho que trabalhar pensamentos e sentimentos. Não tenho resultado, eu tenho que mudar a forma como que eu penso. Tá? Não tem jeito da gente atingir um resultado diferente pensando e sentindo da mesma forma. Nós temos que mudar aqui. E como que eu mudo isso? Porque nós temos que entender que pensar e sentir é o que está no meu controle, é o que está possível para mim, porque é a minha mente que está fazendo, não é a minha consciência. Mas a consciência nossa não sei, quem pensa é a mente. Essa é a ferramenta que nós temos disponível para que a gente possa modificar esse resultado. Pode passar mais uma. Então, se eu não quero esse resultado, que esse pensamento e esse sentimento estão criando, qual que é o resultado que eu quero? Eu estou olhando para um resultado que não me agradou, entendendo que o meu pensamento e o meu sentimento está interferindo. Então, qual é o resultado que eu quero? Sabendo do resultado que eu quero, então, qual que é o pensamento e qual o sentimento que vão sustentar esse resultado que eu quero? E aí, que está na particularidade de cada um, no momento em que cada um faz as suas reflexões, né? Então, eu quero muito que vocês possam, de alguma forma, sair daqui provocados com isso hoje. Pode passar mais uma. Que a realidade, então, gente, é criada pelos nossos pensamentos, né? Somente pensar e sentir não adianta nada, não resolve nada. Eu estou pensando e sentindo, mas eu não ajo. Então, tem que agir, é partir para a ação, né? Tomar consciência já é uma transformação, já é pensar diferente. É esse movimento que faz a gente sair de casa. Eu estou indo para um lugar em que eu, de alguma forma, vou tomar consciência de algo que pode modificar em mim, pode modificar alguma coisa que está acontecendo na minha vida, né? Para melhorar. Te agrega, né? Pode passar aí, eu te comprometo. Então, gente, eu sigo o meu caminho para a tomada de consciência. Esse é o momento em que a gente faz essas reflexões, né? Todo o movimento que a gente faz é para tomar consciência desse nosso estado e que cada dia a gente possa ser melhor do que nós estamos hoje, né? Esse é o nosso desafio. Tenho certeza, não é fácil e um desafio grande para todo mundo,
cada um dentro das suas particularidades, cada um dentro da sua realidade, mas todo mundo, todos nós aqui temos desafios, né? E nem todos eles precisam ser ditos, mas a gente sabe, olhando para cada um de vocês, né, que a história que cada um traz aqui dessa vida e de outras também, né, o quanto que nós nos esforçamos para poder ser seres diferentes. Então que nós possamos continuar nessa caminhada, dessa tomada de consciência, para que a gente possa, um pouquinho de cada vez. É um degrau, né? Não é um elevador, é uma escadinha, vai precisar da nossa ação. Nós temos que fazer um movimento, tá bem? Desculpem ser tão rápido, mas é o tempo que me cobrou aqui. Agradeço pela atenção de vocês, por esse momento tão gratificante e por mais esse exercício também de poder trazer esse conteúdo e também ouvir a mim mesmo falando sobre isso, o quanto isso é importante também para mim. Então, gratidão a todos vocês aqui presentes. Obrigado.